Ontem começámos mais um Bíblia Fala, hoje é o segundo dia desta semana, mas queremos continuar, sobretudo, a perceber quais são as características do Espírito de Deus e que, de alguma forma, a Bíblia os traduz como frutos ou fruto do Espírito. Hoje nós vamos pegar a nossa Bíblia e vamos abrir em Gálatas capítulo 5 para lermos um versículo, que é o versículo 22. Gálatas capítulo 5, 22 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Estes são, portanto, as características que nós podemos encontrar na Bíblia para o fruto do Espírito. Mas antes de falarmos com o Pedro e de começarmos a nossa conversa de hoje, eu quero convidá-lo a si também a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, e vamos ler dois versículos, o primeiro e o último versículo deste capítulo, do capítulo 13 de 1 Coríntios. Diz o versículo primeiro: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor ou caridade, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E quando vamos ao último versículo deste capítulo, diz: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, ou a caridade. Estas três, mas a maior destas é o amor. A minha Bíblia diz caridade. Pedro, ao longo desta semana nós vamos falar exatamente destas características do Espírito, sobre o fruto do Espírito, que Paulo apresenta muito bem em Gálatas. Paulo começa a falar de uma característica que é por excelência, o amor ou a caridade. Porquê que o amor é assim tão importante que ele destaque logo em primeiro lugar? Talvez várias razões pudessem ser encontradas. Eu estou convencido que a primeira delas é porque todo o projeto de Deus para a humanidade assenta num pilar fundamental que é o amor. Se não fosse o amor, nós não estaríamos aqui os dois a conversar nesta altura, porque a humanidade se calhar nem sequer tinha chegado a existir. Mas por outro lado, o facto de, apesar do pecado e da separação com Deus, continuarmos a ser seus filhos, tudo isso depende de um facto. E nós podemos resumi-lo naquele que é talvez um dos textos mais conhecidos e significativos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o acesso à vida eterna. Ou seja, é fundamental nós percebermos o que é este amor, não é? Por isso, é de tal maneira fundamental que quando a Bíblia, os apóstolos, tentam descrever qual é, afinal, como é que se traduz a experiência cristã, ela forçosamente tem que começar pelo amor. Se formos usar um pouco a linguagem de 1 Coríntios, no capítulo 13, esse belíssimo hino ao amor, diríamos que não é começar e acabar. No fundo, nós sabemos que a própria lei de Deus, Jesus Cristo, disse claramente que a sua súmula, a maneira como a podemos entender melhor, é amar a Deus, amar o próximo e amar-nos a nós mesmos. Há três dimensões no amor tal como ele está espelhado na lei. Logo, o fruto do Espírito é a obra que o Espírito está e quer fazer em nós, traduzida em ações, em experiências, em vivências. Por isso é que o termo que o apóstolo Paulo usa é o fruto do Espírito e não os frutos. Porquê? Porque, no fundo, isto não se trata de coisas separadas, não é? Porque se fossem várias, não são experiências diferentes. É o mesmo que dizer, não se pode viver uma coisa destas e não viver a outra. Achas que uma pessoa pode ter todas estas características? Este fruto completo? O amor, a bondade, a benignidade? Eu talvez te surpreenda com a resposta que vou dar, mas eu vou dizer assim, não há alternativa. Ou se tem todas ou não se tem. É um pouco como o apóstolo Tiago, por exemplo, que a respeito dos mandamentos dizia que não é possível negar um dos mandamentos. Porque negar um dos mandamentos é negar toda a lei. Porquê? Porque estas verdades fundamentais que emanam de Deus para nós são-nos dadas como se fosse um projeto. Isto é o plano de Deus, é o seu roteiro de vida para nós. O fruto do Espírito é exatamente o quê? É a experiência que um cristão vive
quando ele está numa senda de imitação de Cristo. E o Espírito Santo é quem está a conquistar essas coisas em nós. Então, há uma interdependência entre umas e outras destas dimensões. Portanto, repito, são dimensões, não são coisas distintas. Se usássemos aqui uma ilustração, uma vez que é um fruto, cada fruto tem o seu sabor, certo? Portanto, se eu comer uma maçã, eu identifico imediatamente que é uma maçã. Eu não vou confundir uma maçã com uma laranja. Claro. Agora, existe, na natureza não existe, mas às vezes em certos produtos processados, como, sei lá, iogurte, sobremesas, existe um sabor muito conhecido que nós chamamos o tutti frutti. Quer dizer, as pessoas que criaram isso, o que é que fizeram? Agarraram essências, ou o que seja, de vários frutos e juntaram aqueles sabores para quando tu provas, parece que consegue fazer lembrar o sabor de vários frutos. É tornar coisas que são distintas em termos de natureza e aproximá-las para se tornar uma só. Há uma tal interdependência entre estas características ou virtudes que tu leste, e vamos ainda ler nos próximos dias desta semana. Portanto, quando falamos do amor, da fé, da alegria, da paciência, da temperança, quando falamos destas coisas, elas não são experiências distintas. Elas são interdependentes umas em relação às outras. Nem na igreja temos um que é temperante, o outro que é amoroso, não é nada disso. Isso são os dons. Pois. A diversidade, tal como ela se expressa na igreja, e a diversidade é muito importante, muito breve, de hoje a uma semana, estaremos aqui a falar sobre os dons do Espírito. E aí vamos ver que sim, falamos de diversidade. Claro. Agora, quando se trata do fruto do Espírito, não pode haver diversidade. É por isso que hoje, se estamos a falar sobre o amor, nota, é talvez um bom exemplo e por isso ele ser uma espécie de base sobre o qual tudo se constrói. Sem amor, nenhuma das características ou estas várias dimensões do fruto do Espírito, se formos a ver bem, nenhuma delas seria possível. Porque como é que é possível alguém experimentar alegria ou gozo, como dizem algumas traduções, que é o segundo, claro, se não tiver amor? Se não amar a Deus, se não amar os outros e se não se amar a si mesmo, não é? Porque esta é a base do amor divino, tal como ele o expressa aos homens, como já disse, como é que alguém pode experimentar profunda felicidade e alegria se não amarem? Se nós somos seres relacionais. Claro. É só ver pessoas que tenham ódio aos outros, que vivam numa espiral de ódio e de raiva, é só ver como é que é a vida dessas pessoas. Claro. Se eu não fizer esta experiência de amor, como é que eu posso ser bondoso ou benigno? Que são outras duas características. Longânimo, não é? Como é que eu posso ser longânimo, que é ser perseverante na maneira como espero, se eu não amar o suficiente para poder esperar até pelos outros? Claro. Então, como vemos, estas características são interdependentes. É por isso que se trata de um fruto, não de diferentes frutos, senão eu poderia dizer assim, bom, olha, eles são 9, pá, olha, tenho 5, já não estou nada mal, quer dizer, já tenho mais de metade. Não se trata disto, é uma experiência. Agora, eu ao dizer isto que ou vivemos todos ou não vivemos, é diferente dizer que nós estamos a viver plenamente, em toda a sua plenitude e maturidade, cada uma destas virtudes. Claro. Agora, nós seguramente, com a graça de Deus e a ação do Espírito, estamos a crescer, estamos a tornar este sabor mais perceptível para quem convive connosco. Claro. Mas esta é uma experiência. Manifestar o fruto do Espírito é o propósito de Deus para a vida daquele que ama e segue a Cristo e em quem o Espírito Santo está a trabalhar. E quando ligamos estas palavras de hoje com aquilo que falámos na semana passada, em que se queremos ser santos temos que ser semelhantes a Jesus, nós vamos encontrar este fruto, que é o fruto do Espírito, em Jesus de uma forma muito visível. E claro está que quando nós apresentamos este fruto também na nossa vida, nós temos a característica de Jesus, que é ser santo. É isso. Jesus é o fruto do Espírito ambulante. Isso. Quer dizer, em tudo, nós lemos os Evangelhos, cada passo que aquele santo homem, filho de Deus, deu, cada palavra, cada respirar, cada momento da vida de Cristo que está transcrita nas palavras, expressa nas palavras dos evangelistas, aos terem escrito, aquilo é o fruto do Espírito. Aquilo é o perfeito amor, é a perfeita bondade, é o perfeito gozo, é o perfeito equilíbrio, é a mansidão no seu expoente máximo. Portanto, Jesus é o fruto do Espírito
E ele foi assim enquanto homem. Não podemos vê-lo como Deus. Naturalmente. Foi isso que fez dele o nosso Salvador. Sendo filho de Deus, despojou-se da natureza que tinha e fez-se homem. É com estas palavras que nós terminamos este Bíblia Fala de hoje, nunca esquecendo que, enquanto homem nesta terra, Jesus conseguiu chegar ao expoente máximo de todas estas características, destas dimensões que o Espírito de Deus pode oferecer a cada um de nós. Fique atento ao longo desta semana para ver connosco quais são essas dimensões, quais são essas características que podem fazer de nós pessoas completamente diferentes num mundo que precisa de ter homens e mulheres com o fruto do Espírito. Amanhã voltamos neste mesmo horário, contamos consigo. Até amanhã, se Deus quiser.